Olá, está começando mais um SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. O programa que recebe semanalmente pessoas influentes no cotidiano da nossa cidade e também do nosso país. E o meu convidado de hoje é Guilherme Boulos. Guilherme Boulos tem 34 anos, é formado em filosofia com especialização em psicanálise. Ainda na adolescência se interessou pelo ativismo político-social e desde 2002 Guilherme é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e é visto hoje como uma referência da esquerda na luta por direitos sociais. Olá, Guilherme. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado pelo convite, Brusco. Bom, nosso país vive uma crise de representatividade sem precedentes aí com o andamento da Operação Lava Jato. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse momento que a gente vive, para onde nós estamos indo. Olha, eu acho que esse sistema político que está aí faliu. Não tem mais nada a dar para a sociedade brasileira. Se perguntar, for à rua e perguntar para as pessoas se elas acreditam que a vida delas vai melhorar ou vai mudar a partir dessa representação que tem hoje, desse Congresso Nacional, dessa forma de eleger candidatos, eu temo dizer que a maioria vai dizer que não tem crença alguma nisso, né? E esse sistema inaugurado nos anos 80, no fim da ditadura militar, que é a nova república, eu acho que envelheceu rapidamente por dois motivos principais. O primeiro é que foi incapaz de atender às demandas fundamentais da maioria do povo brasileiro. A democracia política, para se sustentar, ela precisa ter democracia econômica e democracia social. Depois de 30 anos da Constituição de 88 e da nova república, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? Você tem índices de pobreza altíssimos e de desigualdade social, por mais que durante os governos anteriores houve algum grau de melhora nisso, mas insuficiente, né? Então, as pessoas, quando veem que o Estado e que o sistema político é incapaz de melhorar decisivamente as suas vidas, também perdem credibilidade nesse sistema. E segundo, você mencionou, pelo fato das entranhas desse sistema político hoje estarem expostas em praça pública, com a Operação Lava Jato. Verdade, uma operação que atende o anseio popular de investigar a corrupção, mas que fez isso de uma forma muito controversa, eu diria, no mínimo, né, em relação a garantias constitucionais, em relação ao caráter político da operação. Ainda é uma dúvida para o país onde quer chegar e qual o objetivo político daqueles que conduzem a operação. Mas o fato é que a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, de apropriação dos interesses públicos pelos interesses privados das grandes corporações, ficou a nu para o país inteiro ver. Todos já sabiam que entre nós, quem estava na política, a esquerda denuncia isso há 30 anos, que nesse sistema de financiamento empresarial e privado de campanha, a empresa não é benevolente, solidária, a empresa não doa para ninguém, a empresa investe. Ela investe no político esperando o retorno, favorecimento em contratos, em aprovação de leis. Isso que os diretores da Odebrecht falaram é o azeite de funcionamento do regime político brasileiro há 30 anos. Sabemos disso. Agora isso veio à praça pública e isso jogou de vez uma pá de cal em qualquer credibilidade que esse sistema possa ter. A discussão agora, diante disso, da falência desse regime político, para onde vai, o que vem no lugar, né? E aí surgem alternativas que, no meu entendimento, algumas são preocupantes, né? Porque não necessariamente da crítica a isso vem algo melhor, né? Você tem gente querendo se apropriar dessa rejeição à política, dessa insatisfação popular com o regime político, para saídas que podem ser autoritárias, né? A negação da política por si só, ela pode ser muito autoritária. O que você está querendo dizer é que o povo brasileiro está querendo uma mudança a qualquer preço, mesmo que esse preço a se pagar seja muito alto e não seja também o ideal. Eu acho que o problema não é o povo. Acho que o povo está justificado e corretíssimo em querer mudanças, né? Quando vê que seus interesses não estão sendo atendidos, que o regime político não o representa, né? A insatisfação do povo com a política é totalmente justificada e compreensível. O problema é malandros que se vestem com a capa de antipolítico para tentar canalizar esse sentimento popular para alternativas antipopulares, muitas vezes autoritárias,
fazendo o jogo da antipolítica, né? Isso pode levar a caminhos perigosos. Foi de caldos como esse, por exemplo, que erigiu-se o fascismo na Europa, na Alemanha, na Itália, de crises de representação, de crises da política. Foi num caldo como esse, depois de uma operação muito parecida na própria Itália, mais recentemente foi a Operação Mãos Limpas, que veio uma figura abjeta que nem Berlusconi para se tornar primeiro-ministro do país por muitos anos, com uma cara de que não era da política, de que era de fora. Foi esse mesmo caldo que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, dizendo que não era político. Então, calma lá. Nós temos que reconhecer que a nova república faliu, nós temos que colocar na mesa, né, quais são as saídas para ela desde um ponto de vista progressivo, para atacar de frente os privilégios que ela representa, a falta de representatividade da maioria do povo. E isso é só uma transformação profunda no sistema político que vai resolver. Não é herói, não é fulanizar o problema. Chama o herói que ele vai resolver, é o Bolsonaro, é o Dória, não sei. Não é herói que vai resolver o problema, nós temos que mudar o sistema. E como resgatar o gosto da população pela política? Olha, isso passa pela política se aproximar mais da população. Olha, se a política só serve aos políticos, só eles ganham com isso. Se a política só serve a interesses escusos de grandes empresas, grandes interesses econômicos, é natural que as pessoas se desinteressem da política, né? Então, é preciso reconectar a política com o interesse popular. Eu acho que um dos caminhos para fazer isso é ampliar as formas de participação popular. Achar que democracia é as pessoas irem de 4 em 4 anos, apertar um botão numa urna e depois não terem controle social algum sobre o que acontece, esse é um conceito muito tacanho e limitado de democracia. Democracia envolve o povo decidir sobre temas fundamentais. Nós precisamos ter mais mecanismos de democracia direta no sistema político brasileiro, porque é isso que traz controle social. Um tema de grande interesse da nação não pode dar prerrogativa para o Congresso Nacional ou para o presidente da República decidir. Tem que ter plebiscito para o povo decidir, né? A decisão de eleger um mandato de 4 em 4 anos, ela pode ser revogável, tem que estabelecer mecanismos para o povo revogar. Não para um Congresso revogar, um Congresso dirigido por Eduardo Cunha, revogar com golpe parlamentar, como fizeram no ano passado. Mas para o povo poder ter mecanismos de recal, revogatórios, né? Você tem que ter referendo popular sobre qualquer alteração na Constituição. Quando você traz a política ao povo, né, e temas que são de fundamentais coloca para o povo decidir, o povo responde, o povo se envolve, o povo se engaja, né? O problema é quando esses grandes temas ficam escondidos numa linguagem parlamentar propositalmente, né, e o povo só vê o Estado agindo contra ele. Então, ele deixa de ver alternativa na política. Agora, Guilherme, você acha que a esquerda ela sofre mais com essa crise de representatividade que o país está vivendo? Haja visto as últimas eleições, a esquerda perdeu muito espaço em âmbito nacional mesmo. Como resgatar como fazer esse trabalho de base que você fala bastante, direcionado para a esquerda? Ela sofre mais, essa é a minha pergunta inicial, com essa crise de representatividade? Olha, a crise de representatividade, ela atinge todo o sistema político. No Brasil, ela veio junto com um ataque à esquerda, porque quem estava no poder central era um partido que as pessoas associam como a esquerda, né, que é o Partido dos Trabalhadores. E que, inclusive, há questionamento se fez ou não um governo de esquerda, né, porque manteve interesses fundamentais conservadores, desde o ponto de vista de alianças até o próprio programa que o governo implementou, né. Mas o fato como o ataque que o governo do PT sofreu, né, sofreu um verdadeiro linchamento midiático nos últimos 2 anos, que está relacionado ao processo do impeachment, a própria Operação Lava Jato, que no seu início até aqui teve uma condução profundamente seletiva e partidarizada nesse sentido. Isso fez com que a descrença do povo com a política fosse, num primeiro momento, carimbada no Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, levando a esquerda em seu conjunto, né? Então, isso é um fato. Você mencionou o que foram as eleições do ano passado e o que foi o caldo social desse último período, com manifestações de rua e tudo mais. Agora, a esquerda
tem condições de oferecer outra alternativa para isso. Primeiro, você se vê como uma dessas alternativas? Eu não acho que a alternativa são pessoas, são candidaturas. Eu acho que a alternativa, antes de tudo, é projeto e método. A esquerda precisa ser capaz de apresentar um projeto político que, de fato, enfrente privilégios, né? Quando a esquerda se iguala cada vez mais com a política mais velha, mais conservadora, que mantém o status quo, é natural que a esquerda seja vista na mesma lama que os outros, né? Tanto do ponto de vista de corrupção como de representatividade. Se a esquerda resgata suas propostas originais de enfrentar as desigualdades fundamentais da sociedade brasileira, que ainda é dividida entre Casa Grande e Senzala, né? De tocar em temas essenciais como reforma tributária, democratização das comunicações, democratização do sistema político, mexer nas feridas do sistema, enfrentar os privilégios que há 500 anos a elite econômica e política tem nesse país. Você acha que da maneira que estão sendo feitas essas reformas, inclusive, não é a maneira... Essas reformas não estão acontecendo. O que nós temos, na verdade, assim, de reforma tributária, né? O que o governo Temer apresenta como reforma tributária é uma falácia. São medidas de facilitação em pagamento de imposto. A reforma tributária que o país precisa é a seguinte, Brusco. Veja só, nós temos um país em que quem paga imposto de verdade é pobre e classe média. Rico não paga imposto no Brasil, gente, né? O cara que tem um carro velho paga IPVA todo ano. Quem tem um jatinho, um helicóptero, não paga R$1 de imposto. No Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem imposto de remessa de lucro para o exterior. Não tem imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Foi tirado lá no governo Fernando Henrique nos anos 90. Né? Não tem taxação de grandes fortunas, apesar da Constituição estabelecer que deveria ter desde 1988. Para o rico, é uma farra, além de que sonegam. São 500 bilhões de reais por ano, né, em média de sonegação de imposto no país. Então, a reforma tributária que o Brasil precisa é deixar de ser um Robin Hood ao contrário, né, que tira do pobre com imposto sobre consumo e dá ao rico com pagamento de juros exorbitantes no sistema da dívida pública. Essa reforma o governo Temer jamais vai fazer, né? O governo Temer serve a quem é contra essa reforma. Então, essas reformas a esquerda precisa colocar essencialmente na sua agenda. E para concluir a resposta, acho que a mudança tem que ser de colocar um projeto mais ousado, mais de enfrentamento, de entender que não vai haver mais avanço nesse país hoje sem enfrentar os interesses das grandes corporações, dos bancos, de quem manda no Brasil de verdade, e também de método. A esquerda caiu no conto do vigário de que bastava ficar disputando eleição e ganhando eleição. E perdeu a conexão com o povo, né? Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui com o Guilherme Boulos sobre os rumos da política nacional, entre outros assuntos. A gente volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara em São Paulo. E o nosso convidado hoje é Guilherme Boulos, que é coordenador nacional do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e é visto hoje como um expoente da esquerda, uma referência da esquerda na luta pelos direitos sociais. Guilherme, a gente falava no primeiro bloco um pouquinho sobre política nacional, a esquerda, as reformas que o governo pretende fazer, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Ainda seguindo nessa linha, onde foi que você acha que a esquerda errou? Olha, um dos pontos eu tratei no bloco anterior, que eu acho que foi a falta de capacidade de colocar um programa mais ousado de enfrentamento. A ideia de, em nome de uma governabilidade, de uma composição com todos os setores que sempre governaram o Brasil, de querer parecer mais palatável ao sistema, né? Uma esquerda que se torna palatável, ela deixa de ser esquerda. Ela abandona os princípios fundamentais de busca de igualdade, de aprofundamento da democracia no país. Esse foi um erro importante. Agora, há também um erro que eu diria que é de método, né? Para mudanças sociais profundas, não dá para acreditar que elas vão ser feitas apenas pelos meios dentro da instituição, né? A instituição precisa ser pressionada pela sociedade. Nenhuma grande mudança na história aconteceu sem mobilização e pressão social. Hoje é uma tentativa de desmoralizar o movimento social, dizer que quer privilégio, dizer que o movimento social é vagabundo. Mas quem diz isso
se fosse coerente, defenderia viver numa sociedade escravista, porque se não fosse movimento social, é o que teríamos. O apartheid não foi derrubado na África do Sul com os negros e negras africanos esperando o Congresso Nacional decidir. Teve mobilização social, Mandela ficou não sei quantos anos preso, teve muita luta, né? Então, para produzir mudanças sociais, inclusive mudar esse regime político carcomido que nós temos no Brasil, vai ser também com mobilização de rua. E a esquerda, de algum modo, nos últimos anos, se esqueceu, em sua maioria, não vamos generalizar, teve movimentos sérios que permaneceram na rua, mas de forma geral esqueceu as ruas e foi só para as urnas. Claro, temos que disputar o processo eleitoral, ele é parte de uma defesa do aprofundamento democrático, mas ele por si só, sem lastro na mobilização de rua, sem lastro na presença permanente com o povo, ouvindo os seus problemas, dialogando, subindo o morro, pisando no barro, amassando o barro, né, junto com o povo, sem isso você não tem o caldo social fundamental para produzir grandes mudanças. Estar no poder criou essa atitude um pouco mais passiva da esquerda. Se você fica só no palácio, né, e olhando o país a partir do palácio, é muito difícil permanecer sendo esquerda, né? Então você vai pegar a agenda do poder, não a agenda popular. O problema não é estar no palácio, o problema é estar com os dois pés no palácio. Você tem um pé no palácio e outro na periferia, outro na comunidade, na favela, no povo, nos movimentos, né? Isso não foi feito. E o que esperar, então, dessas principais reformas que o governo pretende colocar em votação, pretende realizar? Reforma trabalhista, a gente falou um pouquinho, também a reforma da Previdência, muito discutida. Qual o papel da esquerda nessas questões? Como que você vê toda essa situação? Primeiro eu queria dizer que o governo Temer é um governo sem legitimidade social. Não foi resultado do voto popular, não foi eleito. É o governo que agora saiu a pesquisa do Vox Populi, tem 5% de aprovação. Ele superou a marca do general Figueiredo. O general Figueiredo era aquele que dizia que gostava mais de cavalo do que de gente. O Temer teve a proeza de superar a impopularidade do Figueiredo, né? O governo está, agora nessas delações, 8 ministros em que foi aberta investigação. Contra o Temer só não foi aberta investigação porque o presidente da República não pode responder por atos anteriores ao seu mandato, mas foi citado em casos escandalosos. Tem uma citação lá de uma delação de que no escritório do Temer, com a presença do Temer, foi negociada uma propina de 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares para favorecer o Odebrecht num contrato da Petrobras. Teve o famoso jantar dos 10 milhões de reais no próprio Palácio do Jaburu, também com a presença dele relatado pelo Marcelo Odebrecht. Claro, delação não é prova, né? O fato da pessoa ser investigada também não vai dizer que é culpada, né? Não podemos ser incoerentes nesse sentido, mas esse governo está sob suspeita. O presidente das duas casas, da Câmara e do Senado, também investigados com acusações de venda de aprovação de medida provisória. Isso é grave. Este governo e este Congresso têm legitimidade para aprovar reformas tão graves ao país? Na minha opinião, não tem legitimidade nenhuma. Não tem autoridade moral, não tem condição política. E essas reformas, da maneira como elas vêm sendo apresentadas... Essas reformas são um escândalo, Brusco, são um escândalo. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, é destruir o pacto varguista de quase 100 anos atrás. É o Brasil andar 100 anos para trás. Veja, reforma da Previdência, idade mínima de 65 anos, num país onde a expectativa de vida em várias regiões não chega a isso. Cidade de São Paulo, saiu um mapa agora, recomendo a todos procurarem, está disponível na internet, né? Boa parte da periferia de São Paulo, a expectativa média de vida não chega a 65 anos. Igualar homem e mulher, desconsiderando a dupla, tripla jornada que as mulheres têm, ainda na maior parte do país, que é um país machista, né? 49 anos de idade para ter contribuição integral, 49 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. Isso é inviável, é impossível. 25 anos de contribuição como idade mínima para aposentar. Isso é liquidar a aposentadoria no país, né? É liquidar. O direito à aposentadoria está em xeque, é isso. Essa reforma da Previdência é acabar com o direito de aposentadoria para milhões de brasileiros, né? A reforma trabalhista, a terceirização, que eles já sancionaram. Essa terceirização é desregulamentar as relações de trabalho no país, né? E usam nomes e tal para esconder do povo o que é. Mas na prática, Brusco, é o seguinte, é poder contratar um trabalhador como se ele fosse pessoa jurídica, né?
Liberou geral, a tal do PJ. Né? Então, você é um empreendedor. O trabalhador às vezes vai falar, poxa, eu sou um empresário. Tá bom, o empreendedor vai, então, deixa de contratar o cara na CLT, contrata como pessoa jurídica. Agora, a pessoa jurídica tem direito a férias? Tem direito a 13º? Tem direito a licença maternidade? É acabar com os direitos trabalhistas, é isso que essa turma está fazendo, essa gangue está fazendo. Né? Isso é inaceitável, isso é um retrocesso profundo, isso tem que ser combatido nas ruas. Tanto mais porque está sendo feito por um governo sem legitimidade do voto popular e sob ampla suspeita de corrupção, com 8 ministros investigados, né? E um Congresso Nacional sem nenhuma autoridade. Este é o Congresso Nacional com menor autoridade da história da República. Como é que essa gente tem condição de aprovar medidas tão graves? O povo tem que combater isso nas ruas, não pode deixar isso ser aprovado. De jeito nenhum. Com luta, com mobilização de rua, indo para cima do Congresso no dia de votação, não deixar votar. É inadmissível, é um escárnio. E você acha que, de fato, essa mobilização ela está acontecendo, ela vai acontecer, ela vai conseguir fazer com que as coisas mudem? A gente tem um pouco, apesar de ver as pessoas na rua, a gente percebe também a população um pouco cansada, né? De às vezes ir para a rua e não ver as mudanças como ela gostaria. O que vai acontecer daqui para frente, Guilherme? Olha, eu acho que cada vez mais a política brasileira vai passar pelo palco das ruas. Cada vez mais. A rua veio para ficar, não para ser um acessório na política. Veja você, as mobilizações que nós tivemos no último período foram mobilizações muito fortes e crescentes. Greves, paralisações, manifestações de rua, elas estão crescendo. A maior parte do povo brasileiro assistiu o golpe parlamentar de 2016 como se não tivesse nada a ver com ele, como uma briga entre políticos. Nem foi às ruas de verde e amarelo dizer fora Dilma, nem teve as ruas com os movimentos sociais para dizer que não ia ter golpe. Né? A maior parte do povo assistiu pela televisão, porque pensou que não era com ele. Agora está chegando. Quando fala em liquidar a aposentadoria, quando fala em destruir direitos trabalhistas, começa a chegar no povo o que é que está em jogo. Então, eu acho que isso sim já está provocando um crescimento de mobilização e vai provocar ainda mais. A questão é, o parlamento e o governo Temer vão ter um mínimo de sensibilidade social para escutar, e disso depende o futuro do país. Porque se eles escutarem e perceberem a mobilização de rua e tiverem um pingo de juízo, que é engavetar essas reformas, esse governo renunciar e chamar eleições gerais antecipadas, né? Mas se não tiver juízo e seguir com a aprovação dessas reformas, esse país pode virar uma convulsão social, pode estourar a panela de pressão. Veja o que aconteceu no Paraguai recentemente, o povo invadiu o Congresso e botar fogo. Não acho que nós estamos tão longe disso não, porque a paciência está começando a se esgotar com essa gente. Está chegando no limite. Está chegando no limite, mas também pudera, né? Também pudera. Até que ponto estão querendo fazer o povo brasileiro pagar a conta de uma crise que não foi o povo que produziu, que não é dele, né? Enquanto os banqueiros continuam engordando loucamente com o juro da dívida pública. No meio da crise, o lucro do Itaú, o lucro do Bradesco, o lucro de todos eles está subindo aceleradamente. E o povo desempregado. E um governo sem legitimidade e sem autoridade para tirar o país disso aí, só afundando o Brasil no buraco. Mas muita gente defende também, especialistas inclusive, que essas reformas precisam ser feitas o quanto antes, né, Guilherme? Olha, depende de especialistas no quê? É impressionante você ver na imprensa, né, um monte de especialista em coisa nenhuma, que é especialista em tudo, que resolve falar de tudo com uma autoridade e com uma pompa impressionante. Eu conheço especialistas muito sérios, como Eduardo Fagnani, da Unicamp, estudioso de Previdência há 40 anos. Pergunte para ele se essa reforma é necessária. Denise Gentil, da UFRJ, que prova por A mais B que é falácia o tal do rombo da Previdência que dizem acontecer. Jorge Luiz Souto Maior, juiz do trabalho, com uma posição clara em relação à reforma trabalhista e à terceirização. Né? Especialistas têm lado. Né? A questão é, existem os especialistas do mercado, que são pagos para dizer o que interessa ao mercado. Né? Nesses especialistas eu não confio. Em geral são eles que estão na televisão arrotando groselha. Ok, bom, a gente vai fazer mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a luta por moradias, especificamente em São Paulo e também no Brasil, a luta do Guilherme Boulos. Assunto para o nosso próximo bloco, SP Brasil, volta já. A gente continua com o programa SP Brasil, hoje conversando com o Guilherme Boulos.
O Guilherme, ele é ativista político-social, hoje coordenador nacional do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E nesse bloco, Guilherme, eu queria entender um pouquinho a sua relação com esse movimento ativista político-social. Quando que você vem de uma formação de uma classe média, seus pais são médicos, em que determinado momento da sua vida seu caminho se encontrou com esse caminho de militante? Eu ainda muito moleque, estudante secundarista, participei, fui fundar Grêmio Estudantil na escola, atuei no movimento estudantil. E a partir disso iniciei uma militância social, não inicialmente no MTST, né, mas apoiando movimentos sociais de forma geral, fazendo arrecadação na escola, de alimentação, para levar para ocupações e tudo mais. E depois desse processo, isso já em 2001, o MTST entrou na região metropolitana de São Paulo. O movimento até então não atuava em São Paulo, no estado só tinha atuação em Campinas. E aí eu comecei a me aproximar mais, a ponto de 2002 fui morar numa ocupação em Osasco, na região metropolitana, a ocupação Carlos Lamarca, e desde então atuo no movimento. Bom, você continua, até hoje você continua morando? Não, hoje eu moro na periferia de São Paulo, na região do Campo Limpo, mas não numa ocupação. Você acha que toda essa preocupação com esse trabalho veio já da sua formação dentro de casa, na família? Sim, meus pais são pessoas antenadas e sensíveis às questões sociais, se colocam como pessoas também de esquerda, mas não tiveram um ativismo, uma militância mais forte, mas me deram uma formação democrática, o que certamente ajuda a ter uma visão de mundo mais crítica, mais ampla, como eu tive a oportunidade de ter. De lá para cá, são quantos anos já no MTST? Eu estou há 15 anos no MTST. Esse ano completa 15. Em determinada entrevista também eu vi que você disse que a luta por moradia é, se não uma das mais importantes, a mais importante luta no Brasil. Por quê, Guilherme? Eu não sei se é a mais importante. Eu colocaria talvez como uma das lutas mais, primárias. Porque, veja, moradia é algo básico, é algo essencial. Que no século XXI tenha que ter movimento social para ocupar a terra, para que as pessoas tenham direito à moradia, isso por si só é um escândalo, né? O Estado brasileiro deveria ter garantido, ainda mais há 30 anos de democracia, o Estado não conseguiu garantir que as pessoas tivessem onde morar. E esse é um direito assegurado na Constituição. A moradia não está a cargo do mercado, de quem tem pode, é um direito fundamental, é um direito humano fundamental. Então, em primeiro lugar, é triste que tenha que existir luta por moradia ainda hoje, né? Mostra o grau de desigualdade que reina numa sociedade como a nossa, não só a nossa, na América Latina em geral, na periferia do mundo capitalista de maneira geral. E isso faz da luta por moradia essencial. Ter um teto é a base da pessoa poder ter dignidade na vida, né? Então, hoje no Brasil nós temos mais de 6 milhões de famílias sem casa. 6 milhões de famílias, isso dá mais de 20 milhões de pessoas. Se a gente somar ainda, esses dados são do IBGE, não é data MTST, são dados oficiais do governo. Se você somar esses 6 milhões com mais de 15 milhões que são afetados indiretamente pelo problema da moradia, que é o que se chama de déficit qualitativo de habitação. Que são pessoas que até têm a sua casa, mas em locais precários, sem acesso a serviços públicos fundamentais. Que soma 6 mais 15, você vai ter mais de 1/3 da população brasileira afetada, direta ou indiretamente, pelo problema da moradia. É um problema gravíssimo e por isso é mais do que legítimo um movimento social se organizar para lutar para que as pessoas tenham acesso à moradia digna. Hoje o MTST aqui em São Paulo, vocês são em quantas famílias, em quantas pessoas? O MTST em São Paulo tem cerca de 20 a 25 mil famílias organizadas em ocupações em núcleos comunitários espalhados pelas periferias da cidade. Essa questão das invasões é sempre um assunto muito polêmico, gera aí a rejeição das pessoas. A invasão, por que invadir? A invasão, o que vocês querem dizer com essas invasões?
Essa pergunta é fundamental, Brusco, porque uma visão de senso comum que aparece muito nas redes sociais, às vezes até na rua, é vagabundo. Quem invade quer tomar o que é dos outros, quer vida fácil. Né? Então, nós temos que partir, para poder entender a situação, de por que as pessoas ocupam. Né? Hoje, você tem... Que é até tema de um dos seus livros que a gente pode falar chama depois, assim, porque ocupamos. Né? Como eu disse, mais de 6 milhões de famílias. Você acha que dessas 6 milhões de famílias, um outro dado que é importante para entender, 84% desse déficit habitacional são famílias que ganham menos de 3 salários mínimos. Você acha que essa pessoa tem condição de ir no banco, né, imobiliário e financiar uma casa própria? Não tem. Não tem. No banco ela não passa nem na porta giratória. Né? Não tem condição, ainda mais numa conjuntura de recessão e desemprego brutal. Essas pessoas estão pagando aluguel, muitas vezes sem poder, estão morando de favor em casa de parente, em cômodo de fundo, empuxadinho. Os valores, né, dos imóveis em São Paulo não permitem que essas pessoas... Uma especulação imobiliária brutal na última década, no país e em São Paulo em particular. As pessoas não têm como adquirir moradia pelo mercado. O que resta para essas pessoas? Trabalhar? Trabalham. A maioria, 90% das pessoas que estão no MTST são trabalhadoras, saem todo dia de manhã para trabalhar. Né? Ocupam não porque querem. Ninguém vai para um barraco de lona e leva os seus filhos para o pé no barro porque quer. Né? A ocupação não é uma opção, é uma falta de opção, é uma falta de alternativa. Milhares e milhares de pessoas ocupam terrenos no Brasil afora porque não tem outra alternativa de moradia. E tem mais. Né? Se diz que não, está violando o direito à propriedade. As pessoas precisam ler a Constituição por inteiro, não só a parte que interessa. Né? A Constituição assegura o direito à propriedade, mas o direito à propriedade não é um direito absoluto no Brasil. A propriedade tem que cumprir função social. Quando um proprietário, normalmente uma grande construtora, deixa um terreno ou um edifício vazio para especular, esperando que valorize, que construa coisa boa perto, que chegue o metrô, que chegue não sei o que para valorizar, aumentar o valor, esse terreno ocioso, abandonado, está em situação ilegal, não está cumprindo função social. Por isso a ocupação é legítima. E a ocupação visa uma luta por direito. A ocupação é um grito que diz, olha, aqui tem milhares de pessoas que precisam de casa, que precisam de moradia, que o Estado não cumpre o seu papel assegurando, que elas não conseguem por conta própria pelo seu trabalho, apesar de serem trabalhadoras, e que por isso estão dando um grito aqui para que encontre uma solução para o seu problema. Se essa luta, uma luta pelo direito à casa, a morar, se essa luta é tida como ilegítima, olha, eu não sei mais o que é legítimo na nossa sociedade. E o MTST está completando agora em 2017 20 anos de militância, alguns períodos bastante emblemáticos em que você participou, viveu. Em 2003, se eu não me engano, houve uma invasão que ficou conhecida, um terreno da Volkswagen em São Bernardo. Em 2014, ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, também como ficou conhecido a Copa do Povo, um terreno próximo ali ao estádio em Itaquera, o estádio do Corinthians. Mais recente, agora no começo do ano, você chegou a ser preso ali na intermediação de uma invasão em São Mateus. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Houve avanços ou não nesses 20 anos de MTST? Olha, houve, acima de tudo, muita luta, muito enfrentamento e organização popular. As pessoas, quando não tem um movimento social, Brusco, não é que elas não ocupem, porque a gente ocupa sem movimento social. Só que, frequentemente, essas ocupações não são organizadas e acabam sendo presa fácil de oportunistas, de mafiosos que vão querer usar aquilo para ganhar dinheiro. Né? Pequenos malandrinhos, máfias, que às vezes até vestem a roupagem de movimento social, né? Para querer ganhar em cima, vender lote, extorquir. Né? Então, o movimento social, né, como o MTST, dá um respaldo para que as famílias possam se organizar e lutar de maneira séria e concreta pelo seu direito. O MTST, nesse período todo, conquistou muita casa. Né? São milhares. Aliás, o que a gente tem como um exemplo mais emblemático, tem a Copa do Povo, claro que nós conquistamos o terreno já é nosso, aqui em São Paulo, foi um embate tremendo nessa casa aqui, o MTST ficou 8 dias acampado em frente à Câmara Municipal na aprovação do plano diretor que incluiu a Copa do Povo, a Vila Nova Palestina, várias ocupações, mas um exemplo que para nós mostra o quanto a luta vale a pena é o condomínio João Cândido aqui na região metropolitana de São Paulo, feito pelo movimento
com gestão direta através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Foi entregue 400 apartamentos no final de 2014. Ali, o movimento fez luta, ocupou, pressionou os governos, né, colocou a sua demanda e conseguiu terreno. Fez a gestão do projeto. Os futuros moradores que hoje moram lá geriram o projeto passo a passo, ajudaram a decidir, apontaram, geriram a obra. O resultado disso é que com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem no Minha Casa Minha Vida, apartamentos de 39 metros quadrados, muitas vezes de baixa qualidade, né, nos fundões, nós construímos o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do Brasil. São 63 metros quadrados, com o mesmo dinheiro que eles fazem 39, 3 dormitórios, varanda, elevador, prédios de 8 andares, área social, centro comunitário. Isso é resultado da organização. Isso foi resultado da mobilização social e da organização fazendo o projeto. Então, essa é uma amostra. Claro, teve muita coisa nesses 20 anos, muito embate e por causas justas. Mas essa é uma amostra de que traz resultado também o movimento, porque tem muita gente que acha, o movimento só faz bagunça, só fica fazendo barulho, mas e o resultado? Trouxe resultado para a vida das pessoas que se organizaram no movimento. E é por isso que o movimento cresce. E um dado que, claro, não vejo com bons olhos, mas que a gente tem que falar, o número de integrantes do movimento, por um lado não é bom, mas também reforça a luta de vocês. O número de integrantes do MTST cresceu muito no decorrer desses... Muito, mais do que... Assim, nos últimos 5 anos ou 4 anos, o MTST duplicou de tamanho. Isso tem a ver com um fenômeno grave que é o seguinte: especulação imobiliária vem, certo? Nós vivemos um surto de especulação, como já falamos aqui. Especulação aumenta. O que acontece? Aumenta o valor do terreno, aumenta o valor dos aluguéis. As pessoas não conseguem pagar aluguel. Por mais que você tenha programa habitacional fazendo casa, você tem uma cidade que se tornou uma verdadeira máquina de criar sem teto. Não só São Paulo. Essa lógica urbana, né, que empodera as grandes construtoras, que compram terrenos, a cidade se tornou essa máquina. Então, as pessoas não conseguem mais pagar aluguel e são jogadas para mais longe. Pega aqui São Paulo. Zona Sul, você tinha o Campo Limpo. Campo Limpo, nos últimos anos, começou a subir torre, né? Um bairro historicamente periférico, popular. Teve muita gente que não conseguiu mais pagar aluguel no Campo Limpo, porque o preço cresceu. Foi jogada, às vezes, para fora da capital. Para Tabuão, para Embu, para Itapecerica. Itaquera, com a Copa do Mundo. A valorização imobiliária em Itaquera foi incrível, um bairro popular. As pessoas foram jogadas para Guaianazes, para Ferraz de Vasconcelos. Isso significa uma piora geral na qualidade de vida das pessoas. Porque se o posto de saúde era ruim em Itaquera, em Guaianazes ou em Ferraz é pior. O tempo de deslocamento para o centro, para o local de trabalho, você piora, né? E isso gera uma demanda das pessoas querendo morar nos seus lugares, onde historicamente foram. E é por isso que o movimento cresce. As pessoas ficam esganadas pelo aumento do aluguel. Foi isso que nós vimos nos últimos anos. E agora, nós estamos vendo esse fenômeno ainda mais perverso. Porque a especulação imobiliária com a recessão, ela deu uma ligeira estancada. O aluguel continua crescendo, mas num ritmo menor. Agora, o desemprego cresceu brutalmente. Então, o cara que conseguia pagar um aluguel na família, se a esposa ficou desempregada ou ele ficou desempregado, o filho que complementava a renda ficou desempregado, ele não consegue mais pagar aluguel. Então, ele vai procurar o movimento para fazer ocupação. Então, de fato, a razão que leva ao crescimento do movimento é a razão que a gente deve combater, né? E que o movimento busca combater. Mas esse crescimento está respaldado numa cidade que exclui e que não assegura direitos. Ok, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com Guilherme Boulos, coordenador nacional do movimento MTST. Nós voltamos já. Voltamos com o programa SP Brasil. Hoje o nosso convidado é o Guilherme Boulos, que é coordenador nacional do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. No bloco anterior, a gente conversava um pouquinho sobre os 20 anos do MTST, que é comemorado agora em 2017. E aí eu te pergunto, Guilherme, nesse bloco, qual a solução, quais as soluções por essa luta pela moradia? Há solução? Há sim, acho que há soluções. Elas não são, evidentemente, sem traumas, elas precisam de um enfrentamento, vai mexer com interesse. Vai mexer com o interesse de gente grande para resolver o problema da moradia. Primeiro porque não basta só construir casa. Porque se você só constrói casa
sem alterar essa lógica de cidade que expulsa as pessoas para periferias mais distantes, que afasta de serviços públicos, que agrava o problema da mobilidade, você não resolve o problema da moradia, né? Porque você vai estar construindo casa e vai ter mais gente sendo despejada e não conseguindo mais pagar aluguel. Você fica só compensando, só enxugando o gelo. Então, você tem que ter algumas medidas fortes para resolver o problema da moradia no Brasil. E a crise que a gente vive, desculpe te interromper, Claro. mas a crise que a gente vive acaba dificultando ainda mais esse processo, né? Claro, Crise financeira. claro. Mas você sabe que tem coisa que não precisa de dinheiro, precisa de decisão política. Eu vou te dar um exemplo, Brosco. Nós temos 6 milhões de famílias, 6 milhões e 60 mil famílias sem casa no Brasil. Você sabe quantos imóveis ociosos nós temos no Brasil? Imagino que sejam muitos. 7 milhões e 200 mil. Nós temos mais casas sem gente do que gente sem casa. Ou seja, você não precisa sair construindo casa. Em tese, para resolver o problema da moradia no país, você não precisava construir nenhuma casa. Bastava você distribuir. E quando nós estamos falando de imóvel ocioso, não é a tua casa, o cara vai tomar minha casa, não é? É casas que estão abandonadas, prédios inteiros abandonados, usados para especulação imobiliária. Ou seja, uma política pública decidida de moradia tinha que desapropriar isso com finalidade social para a moradia popular. Começa por aí, né? Isso implica também, vários desses prédios estão nas regiões centrais. O direito do pobre morar no centro. As nossas cidades viraram um negócio segregado, né? Pobre na periferia, rico e classe média no centro. Pobre só pode vir no centro para trabalhar e andar no elevador de serviço, certo? Né? Por isso que incomoda tanto quando o MTST, por exemplo, ficou mais de 20 dias acampado na Avenida Paulista, né? Ali tomando banho de canequinha, escovando dentro do meio da calçada, fazendo cozinha comunitária na esquina com a Augusta. Pobre ali não pode, né? Não é lugar para pobre, né? Então, essa lógica de cidade precisa ser invertida também. Porque você ter os trabalhadores morando nas regiões centrais, você resolve inclusive o problema da mobilidade urbana. Qual o grande problema da mobilidade? São grandes deslocamentos. É o cara ter que sair da Boi-mirim todo dia para vir para o centro. Ter que sair do fundão da cidade de Tiradentes para ir para o centro, né? Então, se você aproxima local de moradia e local de trabalho, você cria uma outra lógica urbana, também. Você contribui. Então, em linhas gerais, o que seria um programa para resolver o problema da moradia e também problema de serviços públicos e infraestrutura urbana, porque eles estão colados um no outro? É você, primeiro, trazer a periferia para o centro. O que quer dizer isso? Trazer pobre para morar no centro. Isso é fundamental, porque no centro você tem serviços públicos, equipamentos de lazer, todo tipo de equipamento que a cidade fornece, em geral tá no centro. Então, e muitas vezes estão subutilizados, né? Então, tem que trazer a periferia para o centro, desapropriando imóveis ociosos nas regiões centrais. E a segunda medida é levar o centro para a periferia. Ou seja, levar essas qualidades urbanas, serviços públicos, equipamentos culturais, equipamentos de lazer, iniciativas de política pública para as periferias. Porque com isso você também vai gerar emprego lá e você também assegura qualidade de vida melhor e equilíbrio na situação de moradia. Isso passa por enfrentar a especulação imobiliária. Isso passa por IPTU progressivo, isso passa por o Estado ter um banco de terras. Quem faz política urbana é quem tem terra na cidade. E hoje as terras estão na mão das grandes construtoras. O poder público perdeu a capacidade de planejamento e de política urbana. O Estado tem que tomar terra, né? Tem que desapropriar terra com as prerrogativas que, por exemplo, o Estatuto das Cidades lhe assegura, com desapropriação, sanção, com IPTU progressivo. Tem que taxar a especulação imobiliária. Isso é um absurdo. O cara valoriza 200% o imóvel dele. Muitas vezes porque houve benefício público, porque o metrô chegou, porque chegou equipamentos públicos melhores. Aí ele valoriza 200% e não é taxado nisso, né? Isso não vai para a sociedade, isso só vai para o bolso dele, né? Então, são medidas dessa natureza que fazem parte de um programa de reforma urbana no país, enfrentando hoje quem manda na cidade, que é o capital imobiliário, são as grandes construtoras. Só assim a gente consegue, de fato, tocar na raiz do problema da moradia. Você acha que com esses recentes esquemas que estão sendo desvendados, que a gente vem vendo de corrupção, que envolvem construtoras também, você acha que isso pode contribuir para que as coisas comecem a mudar, a melhorar um pouquinho? Olha, eu sou cético, porque muitas vezes a crítica que se tem a esses esquemas é uma crítica udenista. Olha, os corruptos, não é a crítica ao sistema.
Você precisava criticar, não a Odebrecht, a Camargo Corrêa, assim, quem foi corrompido, se corrompeu, tem que ser preso, tem que ser punido, investigado e preso se o processo assim determinar. Agora, o problema, nós temos que entender que é o sistema. Não adianta tirar a Odebrecht e botar a construtora do seu João, que se não mudar o sistema, vai acontecer a mesma coisa. Nós temos que mudar profundamente o sistema político e também mexer nos privilégios que o capital privado tem. Porque como que eles controlam a cidade? Muitas vezes controlando as leis aqui, né? Quem financiou os vereadores de São Paulo? Quem financiou os deputados? Nós estamos vendo agora, né? Em geral, as construtoras são as maiores financiadoras de campanha e recebem a contrapartida disso através de benefícios em leis, em zoneamento, que fortalece esse poder das construtoras na política urbana. Nós temos que mudar este sistema, né? Não adianta só fulanizar a história, tem que mudar o sistema. Agora, Guilherme, você tem uma formação universitária, você é filósofo, especialização em psicanálise. Como que é uma pessoa com a sua formação lidar, eu imagino, com pessoas que, na maioria, não tenham essa visão, não tiveram essa oportunidade que você teve. Como que é essa relação? O quanto essa sua formação contribui e ajuda nesse trabalho de mobilização que você faz? Deixa eu te falar uma coisa, Brusco. Eu estou há 15 anos no movimento e há 15 anos, portanto, vivendo em ocupação, nas periferias, a minha vida lá. Me casei, crio minhas filhas e vivo na periferia de São Paulo. Eu vou te dizer com muita sinceridade, eu aprendi muito mais coisa das pessoas que estão no movimento do que ensinei. Né? Recomendo a qualquer um banho de povo, né, que é uma coisa que a elite, a classe média urbana tem quase uma povofobia, né? Eu aprendi com muita gente analfabeta, não sabe escrever o nome, mas tem uma sabedoria e lição de vida impressionante, que dá lição em qualquer pós-doutor da USP, que às vezes vai arrogante, com a cabecinha empinada, dizer o que as pessoas têm ou não que fazer, né? A sabedoria popular é valorosa, conviver com o povo ensina muita coisa, né? Muito do que eu aprendi enquanto lição de vida não foi na escola, não foi na minha formação como psicanalista, não foi na minha formação na USP em filosofia. Claro que isso ensinou também, não vou fazer aqui um discurso demagógico de que a teoria não ensina, isso é importante, isso também me ajuda a ter as posições que eu tenho hoje. Mas isso por si só, como um saber acadêmico, descolado da vida prática, da experiência, de lições de vida, de exemplos, teria pouco valor, né? Não levaria a ter a militância e o ativismo que eu tenho. Inclusive, você é autor de alguns livros que falam justamente em relação a essa questão, essa luta por moradia, né? Você acha que é importante disseminar esse assunto? As pessoas ainda têm pouco conhecimento sobre isso. Fala um pouquinho desses livros também para a gente. Claro. Eu escrevi Por que Ocupamos? Foi um livro que eu escrevi para o movimento, né? Para dentro, para as pessoas do movimento também se reconhecerem ali e terem acesso a dados que não teriam de outra forma, do déficit habitacional, de como funciona a política urbana, muita coisa que a gente conversou aqui agora. Então é um livro bem simples, bem didático, em linguagem simples, e que a gente usa nas ocupações para fazer trabalho de formação, para que as pessoas também se empoderem mais de um conhecimento que a escola não ensina a elas. O De Que Lado Você Está é um livro de artigos que eu publiquei mais recentemente, numa coluna que eu tive durante 2 anos e tanto na Folha de São Paulo, e alguns artigos inéditos, mais voltado para analisar a conjuntura do país. Além dos temas urbanos, mas a conjuntura política que nós vivemos no último período, que é um furacão. Furacão que ainda não passou, ainda está devastando muita coisa. Mas de 2014 para cá, digamos, passaram-se 3 anos que produziram fatos de 30 anos, né? Então, por isso achei necessário tantos artigos como reunir isso num livro para ser mais uma frente de combate, ser mais um espaço na disputa de ideias e de versões que está colocada hoje no debate público brasileiro. De que lado você está, Guilherme Boulos? Olha, sem dúvida nenhuma, estou do lado dos 99%, né? Do lado da maioria do povo brasileiro, do lado da senzala,
o lado de quem sempre, historicamente, em 500 anos, foi negado direitos, inclusive o direito à voz, direito a se colocar politicamente, a decidir os rumos do país, que, lamentavelmente, ainda está na mão do 1%. Isso não é só uma metáfora, né? Isso saiu o estudo feito pela Oxfam, né, em nível internacional, que o capitalismo mundial em 2016, no ano passado, chegou à marca em que o 1% mais rico ultrapassou em renda e patrimônio os outros 99%. Esse é o sistema mundial. E o Brasil está entre os países com maior desigualdade no mundo. No Brasil, em especial, nós temos uma elite que está de um lado incrivelmente tacanho, que não tem sequer um projeto de nação, né? Uma elite que pensa com a cabeça escravocrata da Casa Grande. Uma elite para quem medidas tão pequenas, perto do abismo social do Brasil, como Bolsa Família, é coisa de comunista, de bolivariano, cotas em universidade, programa social. Uma elite que não admite nem isso, né? Que não engole um pequeno avanço dos mais pobres, mesmo que eles permaneçam de longe no topo da cadeia social. Eu estou do lado oposto a essa gente. Vai demorar muito ainda para mudar essa situação, Guilherme? A gente tem a questão também, não deu tempo de a gente falar muito, da questão do foro privilegiado. Há muitas questões que precisam ser mudadas. Como que você vê aí em perspectiva esses próximos anos? Ano que vem a gente tem eleição também, para a gente finalizar. Claro. Olha, eu acho que o Brasil está passando por uma situação de crise econômica e política brutal, maior recessão da história recente, uma crise política que mostra a falência e o esgotamento da nova república, e estão na mesa alternativas. De um lado, uma alternativa de regressão a isso, né? E de outro lado, isso também traz a oportunidade, uma avenida para a gente colocar as coisas, colocar os pingos nos is, né? E fazer o enfrentamento necessário pelas boas causas, a boa batalha, o bom enfrentamento. Eu acho que está colocada a possibilidade, sim, de enfrentamento a privilégios, de um aprofundamento e uma radicalização da democracia no nosso país. E a esquerda não pode ter medo de colocar esse programa num momento como esse. Se vai demorar ou não, é muito difícil dizer. Agora, o tempo histórico é urgente. Eles estão acabando com o Brasil. A resposta precisa ser rápida. Ok, Guilherme, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa SP Brasil. A gente conversou com o Guilherme Boulos, que é coordenador nacional do movimento MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e a gente bateu aqui um papo sobre muitos assuntos, sobre o movimento, sobre a política nacional. Queria agradecer muito a participação de você que nos acompanhou e a gente volta na semana que vem. Até lá!